Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à 8ª rodada de discussão, realizada pela CEI, com o tema Explicações para a expansão diferenciada da Covid-19 na Bahia. Este tema ele é muito importante, sobretudo no momento que vivemos, no atual momento em que a doença está se interiorizando. Então, conhecer a dinâmica do Covid-19 nas diferentes regiões da Bahia se faz muito importante, A Bahia é um estado muito grande, com dinâmica econômica e demográfica muito diferenciada, então a propagação do vírus ela é também diferenciada entre diferentes espacialidades, e por isso ter esse termômetro das pessoas que estão no interior do estado é muito importante para a gente da CEI, A gente está aqui em Salvador, então a gente tem que entender um pouco dessa dinâmica do interior. E para isso foi convidado 3 pesquisadores de diferentes localidades, Hoje, basicamente, a gente vai discutir um pouco da Chapada, e esses 3 convidados vão dar uma contribuição para nós aqui da CEI. Então, temos hoje a presença da professora Marjorie Nolasco, da UFES. Ela é doutora em Geociência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela vai fazer um panorama da região da Chapada Diamantina. Depois, vamos ter a presença do professor Cláudio Roberto Meira, da UNEB, que é doutor em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa, e vai dar um panorama da Covid-19 na região de Irecê. Logo após, finalizando o debate, nós vamos ter a professora Dolores de Oliveira, da UNEB. Ela é mestra em Geografia pela UFBA e vai dar um panorama sobre a Covid-19 na região de Itaberaba. Eu, por questão de método, eu vou começar com a professora Marjorie Nolasco, porque ela vai fazer uma abordagem mais ampla, Ela vai falar da Chapada, e os outros 2 vão fazer um panorama de regiões que, de certa forma, estão dentro da Chapada, Então, vou partir do mais geral para o mais específico. Então, vamos conversar agora com a professora Marjorie Nolasco, da UFES. Bom dia, professora. Um prazer tê-la com nós aqui da CEI. Prazer é todo meu, Nandi. Muito obrigada pela apresentação. Um prazer estar com vocês, um prazer estar com meus colegas, o Cláudio e o Dolores, e espero que possamos, de alguma forma, contribuir e continuar essa cooperação que a pandemia tem nos levado forçosamente a traçar, que a gente possa entender o quanto ela é importante, o quanto ela é boa para a continuidade, inclusive, dos estudos, da ciência, para o aprofundamento e para o avanço do nosso país, que nesse momento sofre brutalmente pandemias e pandemônios. É uma responsabilidade muito grande falar sobre a Chapada Diamantina, incluindo Irecê e Itaberaba. Eu não vou incluir, eu vou incluir a Chapada Diamantina exatamente entre elas. Itaberaba e Irecê são polos, junto com o SEABRA, de recepção, inclusive dos doentes da Chapada Diamantina, são eles que dão suporte. Aliás, nós temos essas 3 cidades e a cidade de Vitória da Conquista como estruturas que recebem nos casos mais graves, já que a Chapada Diamantina, junto com o SEABRA, me perdoem, então nós temos Irecê, SEABRA, Itaberaba e Vitória da Conquista, dando suporte à região em termos hospitalares, e sabemos dos problemas, já que, por exemplo, o SEABRA tem 31 leitos e 5 UTIs apenas, iria dobrar, não sei se já dobrou para 10, um final de maio tinha essa notícia, deve já ter dobrado, mas ainda assim, um problema muito grande para o processo de alinhamento de picos. Nós começamos a ter, pelas diversas exposições feitas pelo GeoCovid, o portal que está sendo usado nacionalmente e que nasce
na Universidade de Feira, ele tem apresentado uma tendência a alinhamento de picos em todos os municípios que compõem a Chapada. Ou seja, os municípios entre essas 4 grandes cidades, né, e grandes municípios, são municípios menores, isso nos traz muita preocupação, porque estatisticamente a Bahia já aponta um platô mais baixo do que o anterior, mas muito resistente, está sendo mantido pelo interior do estado, mas é lógico para a gente que quando essas grandes regiões, inclusive Salvador e Feira de Santana, onde eu me encontro, começarem a baixar, elas puxam para baixo esse gráfico e se tende a achar que as coisas melhoraram, quando, na verdade, se você vai para os municípios menores, a situação vai estar em processo de ascensão e não em processo de estabilização ou de descida, o que vai fazer com que a gente precise ter muito, muito, muito cuidado. Então, dentro do que vocês colocaram como roteiro, e eu peço desculpas, eu não preparei uma apresentação formal, não porque não quisesse, mas porque nós, na Universidade de Feira, estamos trabalhando com a jornada virtual da UFES, que vai acontecer agora, dia 27 de julho a 1º de agosto, já convido todos aqui para participar, com um volume de trabalho impossível, com grandes nomes, então acabou sendo atropelado, aliás, uma coisa que a pandemia tem mostrado para a gente. O home office não é um trabalho mais leve, é um trabalho muito mais pesado do que o trabalho presencial. Né? Pelo menos quando a gente sai do trabalho, a gente tem um espaço de casa reservado. Agora, o trabalho invadiu a casa e o tempo vira pé com cabeça de manhã, de tarde, de noite, sem que a gente consiga ainda dar uma disciplina para esse processo, algo que a gente vai ter que aprender. Né? Mas falando da Chapada Diamantina, eu gostaria de pegar vagarosamente algumas questões. Né? A gente precisa pensar no estado da Bahia como eu usei essa figura de linguagem na TV UNEB, num vídeo que vai sair agora, como um país, ou melhor, como um país não, como um continente, onde cada pedacinho está funcionando diferente. Nós temos muita variabilidade. No Brasil, então, a variabilidade é maior ainda. Então, a gente precisa, porque, assim, já partiu, o Brasil já entrou no processo, os estados todos estão envolvidos, mas dentro de cada município, especialmente os municípios mais para o interior, a gente ainda tem alguma chance, ou em volta das grandes cidades, a gente ainda tem alguma chance de segurar esse processo. E aí, eu gostaria de dizer uma coisa que eu acho que é fundamental. Né? O estado da Bahia, a maioria das prefeituras estão fazendo um esforço gigantesco para segurar, né? Com todas as dificuldades. E, assim, nós estamos tendo uma dificuldade de entendimento. Né? A gente conversava antes que temos uma população que está acostumada a se visitar, a estar junto. E a gente, de repente, isso está fazendo um contraponto muito forte no isolamento. Depois de 4 meses de isolamento, a gente começa a perceber um certo cansaço. A Chapada Diamantina, logo no início, a maioria dos municípios cessou todo o processo turístico. Né? Fizeram um trabalho belíssimo. Os municípios mais importantes no turismo, que, portanto, seriam os de maior risco, eles cessaram todo o processo turístico e tentaram segurar. Mas nós tivemos um problema que é pertinente a todo o estado da Bahia, eu acho, mas que lá ficou gritante, em Itaberaba, provavelmente também, não sei como foi Irecê, porque a gente não teve notícias, mas, na verdade, você teve várias vindas clandestinas. Na verdade, eu não chamaria de clandestinas, porque não tem nada de clandestino. São pessoas da região que estavam em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e que, quando a situação fechou, elas tinham subempregos, eram empregos de rua, portanto, elas produzem comida, na verdade, não são empregos, né? São bicos, e aí a pessoa produz e vende. A gente tem mania de chamar isso de empreendedorismo. Eu acho que esse é um título que deixa muito a desejar e que faz com que a pessoa ache que é igual ao Bradesco, e não é, que é igual aos grandes conglomerados comerciais, e não é. Portanto, ela se alinha
diferenciadamente. Agora ela aprendeu o que ela não é. Então, nós temos situações na Chapada Diamantina que mostram, assim, famílias retornando, porque depois de 3 dias com o isolamento funcionando em Brasília, eles não tinham dinheiro para comer. Então, eles pegaram a casa, venderam, eles pegaram tudo que estava dentro de casa, venderam, juntaram dinheiro suficiente para pagar uma van para trazê-los para a Chapada Diamantina, onde eles residiam, onde era o lugar de morada deles. Eles estavam em Brasília, mas eles não têm como sobreviver lá. Eles, na verdade, são trabalhadores rurais, então eles voltam, assumem suas terras ou a terra da família, se encontram com os primos, trazem o Covid, mas pelo menos não morrem de fome. Essa é a lógica. Eu vou voltar porque, estando lá, com certeza de fome, eu não morro, porque dá para comer mandioca, dá para comer algo que seja produzido nesse local. E você teve isso em Itaberaba, que forçou a curva da Covid para cima. Em Itaberaba, não sei se a professora que vai falar sobre isso concorda comigo, professora Dolores, mas a gente teve esses relatos e teve isso na Chapada inteira. Então, como é que você para um carro que mostra uma conta e que você sabe que é parente de quem reside na região e residiu na região? Não para. Então, todas as prefeituras enfrentaram isso de uma forma muito forte, de uma forma muito brilhante, a ponto da gente ter uma situação que chegou às raias de Herêndira, né, dos contos ficcionais de um morto que não pôde ser enterrado, acabou sendo enterrado em outro lugar porque a comunidade de Campos São João bloqueou a estrada e disse que lá ele não seria enterrado, porque ele faleceu de Covid e era desejo dele ser enterrado na cripta e no local dos seus antepassados, onde ele nasceu. A comunidade não permitiu, a pessoa não foi sepultada lá e o grupo familiar ficou se deslocando entre Palmeiras, Campos de São João, até essa questão se resolver. Só se resolveu às 10 horas da noite, que foi quando foi sepultado o corpo. Ou seja, são situações que mostram a mobilização que essa região tomou e no início. Hoje, com 4 meses, você tem uma flexibilização que vai voltar a endurecer agora com a chegada do Covid em todos os municípios. Isso tem feito o efeito medo funcionar e as pessoas voltarem a se encolher. Mas elas estavam saindo, elas estavam se reagrupando. Tá? Então, essa é uma questão que fala um pouco da situação, do grau de pobreza, né? Mas de fora da região, daqueles que estavam fora, que voltam, porque, na verdade, não tem como sobreviver. E aí eles retornam ao seu local de origem, buscando essa sobrevivência. Né? Da mesma forma, nós temos casos, eu estou indo aqui na lista de vocês, nós temos casos como as comunidades do Remanso, são comunidades quilombolas, em torno da Apamarimbu e Ziraquara, em Ceabra, né? Nós temos comunidades originárias, como os Paiaiá, em Utinga, que estão tentando tomar atitudes diferenciadas e que precisariam muito de suporte, um suporte que garante essa comunidade. Mas eles fecharam, digamos assim, fecharam a porteira. Todas todas eu não posso dizer, mas pelo menos o Remanso e os Paiaiá, a gente tem informação direto deles, que eles fecharam a porteira. Ou seja, ninguém entra, só sai para buscar material e volta, né? Sai e volta, buscando material, e eles estão tomando uma série de cuidados, tentando restringir ao máximo a circulação. Só que em comunidades que têm produção de alimentos, eles conseguem ter o mínimo para se alimentar, mas existem determinadas comunidades que não têm produção de alimentos básicos, estão trabalhando apenas com punks, né, com plantas de uso pouco comum, desculpem, eu acabei de esquecer a sigla da punk, e a gente precisaria tomar cuidado com isso, ou seja, sei lá, pensar numa forma
de trabalhar junto às prefeituras e junto ao Estado para que houvesse, não cestas básicas, porque quando a gente pensa em cesta básica, a pessoa vai ter que pegar o dinheiro e comprar a cesta básica no seu lugar. Essas comunidades não têm isso. Elas precisam que o alimento chegue até elas, porque não tem transporte, elas vão ter que se deslocar de motoboy ou de caminhão, né? E se pudesse deslocar de caminhão ou um caminhão para essas comunidades e chega na porteira e entrega, isso facilitaria sobremaneira a restrição. Elas têm conseguido se manter restritas e têm tanto tempo restritas que a possibilidade de delas não chegarem a pegar Covid é muito grande. Se eu pegar, por exemplo, os municípios de Lençóis, de Andaraí, mesmo de Ceabra, nós temos várias pequenas comunidades isoladas. Se essas comunidades não se deslocarem muito, não tem como o Covid chegar lá, a não ser que alguém leve. Não vai sair voando até lá, né? Só chega se tiver alguém contaminado chegando. Então, por exemplo, Cantinho, a Volta do Américo, Estiva, Remanso, em Andaraí tem o Baixão. Nesses locais, tem vários outros. Eu estou citando de cabeça, tem Gatu, por exemplo. São locais que são muito restritos. Ninguém vai para lá. Só vai para lá o turismo. Fechado o turismo, essas comunidades estão relativamente protegidas. Não é à toa que você ainda tem alguns municípios, como Lagedinho, que ainda não entrou. Eu nem sei se Lagedinho, porque eu não olhei hoje. Mas até outro dia, Lagedinho e Ibiquera não tinham entrado, porque eles têm uma entrada e uma saída no município. E não são turísticos. A senhora tem 5 minutos para concluir a fala. Oh, Deus! Vamos nós. Então, de uma certa forma, eu acho que já falei o que eu queria falar. Nós temos aqui, para a expansão, questões de isolamento geográfico, de circulação, poucas entradas, o que não é, para a Chapada Diamantina turística, não é válido, porque você é mais que um queijo suíço, tem muita coisa. O fechamento dos parques tem ajudado muito, porque restringiu, né? A característica da economia tem um problema sério, que é o parte do uso do dinheiro. Então, se a gente pudesse transformar para as comunidades isso em ida de mantimentos, a gente traria um rebaixamento do processo, porque não adianta eu ir para a cidade buscar dinheiro. Cada vez que sai o recurso dos R$600, as prefeituras botam a mão na cabeça e ficam desesperadas, porque vai todo mundo para o banco e todo mundo comprar ou beber, né? E você tem redes de resistência comunitárias formadas, especialmente quando você fala dos grupos originários, dos grupos quilombolas e dessas menores localidades. Eles estão se apoiando, digamos assim, né? Eu acho que o grau de pobreza e a educação, eu diria assim, graças, e vocês vão me permitir, vão me perdoar, o governo da Bahia é petista, graças ao governo do PT, durante o período que ele foi um governo federal, nós podemos dizer que existem algumas coisas que a gente não pode desconhecer, né? Os jovens, as crianças estão mais ativos, mais atentos, mesmo que ainda não tenham a disponibilidade política que nós gostaríamos, mas estão mais ativos, mais atentos, mais compreensivos. Então, mesmo com um certo grau de pobreza, a solidariedade existente no interior tem trazido para eles um mínimo de segurança. Minha preocupação hoje está nas redes hospitalares e no tempo que a gente tem de isolamento, que pode fazer com que esses grupos relaxem, tá? Apesar de achar que, como agora está indo para o interior, essa lógica faz com que todo mundo recue de novo. Nós vamos entrar em um período de maior restrição da própria população com medo do Covid. Tá? Inclusive, um medo que a gente precisa trabalhar, o medo de ser testado. Porque, no caso de Lençóis, houve um primeiro sintomático e, quando eles testaram, isso pulou estupidamente, eles ficaram enlouquecidos, porque o resto dos casos é assintomático. E a gente precisa testar, a gente precisa saber onde estão os assintomáticos para que a gente possa ter uma ação efetiva. Mas era isso, eu espero ter ajudado de algumas formas e a gente vai dialogando. Espero não ter ultrapassado o meu tempo, Randir.
Muito obrigado, professora. Eu queria fazer apenas um comentário aqui, de uma coisa importante que a senhora colocou no início da fala, é sobre a política de isolamento social, né, que hoje é o principal remédio de combate à Covid, né, em todo o mundo. Infelizmente, é. Então, tem dois pontos aqui interessantes que a senhora colocou, que eu queria pontuar. Primeiro, é a questão cultural, né? As relações afetuosas do interior, elas são muito diferentes das relações afetuosas na capital, né? Então, no interior, a gente é acostumado muito a visitar uma casa do outro, a relação de trocas de mercadorias, né? Produz alguma coisa na sua roça e aí você acaba trocando com o vizinho. Então, essa questão cultural, ela joga um pouco contra a política de isolamento social, né? As pessoas, às vezes, não têm essa consciência. E a outra questão, que eu acho que é até Na Bahia como um todo. como um todo, uma outra questão que eu acho até mais complicada é a questão do retorno, né? Desse fluxo de pessoas que saem dos grandes centros, principalmente de São Paulo, e retornam, né? E aí a gente sabe que esse retorno é por vários motivos, né? A pessoa vai lá, perde o emprego, né, nesse grande centro e acaba tendo que retornar à sua cidade de origem. E esse retorno ele é muito perigoso porque essas pessoas elas são imersas num ambiente que, por exemplo, na cidade de São Paulo mesmo, o vírus, né, a gente não tem mais como rastrear ele, né? Então você chega e aí você adentra a zona rural dessas cidades e aí esse movimento, O arraso ela, está feito. isso acaba propagando e aí é muito complicado para as prefeituras monitorar isso, porque por mais que você consiga fechar a porta de entrada das cidades, tem cidades que a zona rural ela é acessada pela pista, né? Então você não tem como controlar isso. Ou E um pelas outro, trilhas de bicicleta, de e, várias formas. e um outro problema, que é uma característica do estado da Bahia, que ela é diferente dos outros estados, é que a Bahia é o estado mais rural do Brasil, né? O último censo mostrou que a Bahia 30% da sua população ela é rural, né? Então, se essa doença ela entra no meio rural, ela é um fator de complicação, porque a gente sabe que se na capital e se nas zonas urbanas o sistema de saúde ele funciona de maneira precária, imagine na zona rural, né? E Não aí tem nem ambulância, né? Então suficiente. é um fator de preocupação. Então eu destacaria esses dois pontos aí na fala da senhora. Muito obrigado. Vou passar aqui a palavra agora para o professor Cláudio Roberto Meira, da UNEB, doutor em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa, que vai abordar a questão do Covid-19 na região de Erechim. Bom dia, professor. Um prazer recebê-lo conosco aqui da CEI. Bom dia. Quero agradecer ao convite, saudar todas as pessoas que estão participando e minhas colegas que estão trazendo informações também. Marjorie da UFES e Dolores, minha colega de UNEB. Eu vou inicialmente fazer uma abordagem fazendo um levantamento um pouco histórico, mas para chegarmos ao que o roteiro nos solicita. E analisando, se nós formos olhar, nós tivemos ou temos uma pandemia por geração. Então, talvez eu não vou, talvez se alguém quisesse viver, se formos seguir esse roteiro, nós não vamos estar presentes para a próxima. Mas se nós pegarmos de 1700 para cá, nós tivemos essa primeira, contando de 1700, que foi a peste, que acometeu as pessoas com grandes surtos, e elas, desde aquele momento, já sofriam lockdown. E até lockdown mais rígido do que o que nós estamos vivendo. As pessoas eram submetidas a ele como forma de contenção à propagação da doença. E as pessoas respeitavam. Se nós considerarmos a questão do trabalho, do emprego, da higiene, eram mais precários até do que nós temos hoje, fazendo determinadas circunstâncias de comparação.
Em 1800, nós tivemos a primeira pandemia de cólera, que também causou grandes mortes. Já em 1900, nós tivemos a gripe espanhola, tão triste, que ceifou milhões de vidas. E agora nós temos a pandemia de Covid-19. E, curiosamente, todas essas que eu citei, nós tivemos outros surtos, outras questões, mas essas foram todas assim próximas, entre 18 e 22. Então, são todas próximas e assim, e são situações que exigiram dos governantes atenção, cuidado, exigiram e exigem da população que elas estejam reclusas, porque tanto para aqueles momentos passados, quanto para esse que nós estamos vivendo, o que nós temos hoje para nos cuidar, como até a colega já falou, Marjorie, é o isolamento, é manter a distância. E aí nós entramos nessa questão, professora, até a senhora falou PAN, que são plantas alimentícias não convencionais. Muitas pessoas migraram para ter essa condição de sustento, trazendo de grandes centros consigo, até por serem assintomáticas as pessoas, muitas delas, o vírus para o interior. E quando o Marjorie relatava a situação da Chapada, eu estava viajando, visualizando o que aconteceu conosco no território de identidade de Irecê. Uma situação muito similar, muito característica em termos da migração dos fluxos. Muitas das pessoas vieram de Brasília também, porque nós temos muitas pessoas vivendo em Brasília. Muitas vieram de São Paulo. E um fato curioso é que nós temos ainda um trânsito de pessoas de Salvador para Irecê. Mesmo com os transportes intermunicipais públicos proibidos, nós temos um fluxo de carros que ainda fazem esse transporte. E como foi falado até aqui, até às vezes, quando está ali na barreira, que as prefeituras também lá estão se mobilizando, estão num esforço sobre-humano, vem aquelas pessoas, sabem que são moradores, eles não vão impedir a entrada. E se faz o teste, a medição da temperatura, mas entram. E nós temos rotas principais para Irecê, que é a Estrada do Feijão, a BA 052. Nós temos ali, que passa também por Itaberaba, passa por Ceabra, nós temos a BR 242, que adentrando por Iraquara, chega a Irecê. E nós temos um outro fronte ainda, pela 242, que vem para o Xique-Xique. Então, Irecê, ela é um caso peculiar, mas talvez não seja o único na Bahia, mas é um caso bem peculiar, onde nós temos dezenas, ou uma dezena, mais de uma dezena, 20 cidades, podemos considerar 22 muito próximas. Talvez dessas 20, 15, 16 bem próximas de Irecê, que é tida, considerada como centro regional. E essas pessoas frequentam a cidade de Irecê para compras, para saúde, para educação, muitas vezes também para lazer. E esse fluxo, ele faz com que as pessoas tenham contato. E logo no início, quando os governos começaram a promover as medidas de distanciamento social, foi feito a população atendeu. Porém, com o passar dos meses, percebeu-se que o nível de contaminados, de vítimas, estabilizou e até pareceu aparentemente diminuir. Parece que a ideia foi de que podemos sair, podemos voltar à condição normal, mesmo sabendo que tínhamos determinadas restrições quanto ao funcionamento de comércio, a questão do uso de máscaras, mas algumas cidades até pouco tempo atrás, no nosso território, não apresentavam casos de Covid. E o que aconteceu? De repente, nós tivemos agora uma explosão de casos. Hoje, o território tem mais de 900 casos computados, o que é gigante. E a exemplo do que nós vimos da Chapada, nós também não temos UTIs, temos em Irecê, mas nas outras cidades é artigo de luxo. E quando você pega a comunidade que mora nos distritos, nas vilas, nas roças, nem a ambulância tem também, mesmo sendo próximo.
mas nós temos essa dificuldade. Então, hoje, nós temos casos que assim preocupam em Irecê, no município de João Dourado, e assim, aí o João Dourado está próximo de Irecê. Nós podemos imaginar que seria pelo fluxo, em termos de fluxo, da proximidade. Mas nós temos um outro município que já não está tão próximo, que é Gentil do Ouro, que é outro que preocupa as autoridades, pela questão do número de casos. Gentil do Ouro já está mais próximo de Xique-Xique, da cidade de Barra, do Rio Grande, está naquele entorno. Então, ele preocupa também, já não está tão próximo. Mas foram tomadas agora medidas mais drásticas, como, por exemplo, em Irecê, há um toque de recolher de 6 da tarde às 5 da manhã, para tentar conter e diminuir esse trânsito. Quais seriam as formas? Quais seriam as possíveis que nós imaginamos, ou que até conversando, analisando e observando, com contato não presencial, que nós não podemos, mas pelo que conversamos, pelos meios remotos, pelos contatos, pelas trocas de mensagens, observar. Observar também que essa é uma característica nossa mesmo, de estar próximo, de ficar conversando, de não ficar dentro de casa, de não ficar recluso. E essa característica tem nos prejudicado, porque o fato de não é ficar dentro de casa, mas o fato de não manter o distanciamento tem nos causado problemas. E essa questão fez com que nós tivéssemos um aumento, porque as pessoas voltaram a ter uma vida normal. E nós não podíamos ainda ter essa vida normal, porque nós não temos a vacina. Diferentemente de outras doenças, a Covid-19 ela tem outros hospedeiros, animais. Então, mesmo que aparentemente ela saia do nosso convívio, mas ela não vai desaparecer, porque ela vai estar presente em outros animais. E a sua contaminação pode estar passando. E aí eu trago até um pouco dessa questão do cuidado com a natureza. Porque quando nós melhoramos muitas questões em termos de plantas, de animais, em termos de... Vamos imaginar a parte de alimentação, que é uma questão necessária, mas é uma outra discussão. Se nós padronizamos a questão genética, aquele ser, ele passa a ter ganhos, mas passa a ter menores defesas. Então, essa doença, ela já vem mostrando, não a Covid em si, mas da família da Covid, já vem mostrando sinais há um bom tempo na Ásia. E se nós pegarmos a questão da padronização de aves mesmo, só para, não sei se vocês estão entendendo, mas quando nós padronizamos a questão das aves de granja, são padrões genéticos similares, ou muito próximos, e isso confere ao vírus o quê? Uma maior letalidade, uma maior expansão para outras aves. E considerando também que, além desse padrão facilitador genético, em termos de genética do vírus, ele ainda tem um outro fator, que é a mutação. Então, nós já começamos a ouvir falar que o vírus que foi identificado na China já não é o mesmo que nós temos aqui circulando pelo Brasil. Se ele mudou, ainda não temos resposta se ele é menos letal, ou se é menos infeccioso. Mas o que é que nós temos de fato? Que algumas cidades do território, como, por exemplo, Presidente Dutra, o Ibaí, a taxa parou. Chegou a 4, chegou a 2, 1, e aí agora tem casos sobre análise. Mortes nós temos poucas, temos, se não mudou, 4 mortes, 2 ou 4, não tenho certeza. Agora me atrapalhei, eu acho que são 2 mortes. Oi? Eu tenho 5 minutos para concluir a sua fala. Tá bom, obrigado. Então, nós temos poucas mortes, mas as outras cidades já não temos mais o número de casos crescentes. E cidades como Lapão, como São Gabriel, Jussara, que estão todos próximos a Irecê e todas interligadas e com esse fluxo constante, os casos se estabilizaram. Mas o que nós precisamos da população é o quê? É elas terem essa sensibilidade de quê? De evitar o contato, mantendo-se o distanciamento
social e respeitando as regras que são colocadas, há a possibilidade, sim, de convivência. Só que nós temos esse problema da mobilidade, que trouxe, e a nossa também interna. Essa mobilidade interna é que tem causado grande problema, e muito do nosso até desrespeito como população, porque nós queremos sair, nós não aguentamos ficar reclusos. E aí, quando eu digo recluso, não é deixar de trabalhar, mas nós podemos, quando trabalhamos, estarmos mantendo essa condição de distanciamento, essa questão dos cuidados, até porque todas as empresas que estão funcionando hoje, elas têm essas métricas. A exemplo do que todos nós observamos nos supermercados. Essas são questões que nós ainda temos que aprender com o povo. A questão da educação, ela é importante para tentar mostrar isso às pessoas, mas há um trabalho longo ainda, muito longo, até porque, mesmo com a vacina, acredita-se que vai ser necessário continuar como nós temos os processos de vacinação com H1N1, que é anual, para pessoas de uma determinada idade e de determinadas áreas. Então, acredita-se também que nós vamos ter que conviver com essa questão. Mas o que nós não podemos ter é o quê? É a folga, igual nós vimos e observamos em muitos locais com HIV. Por ter aquele tratamento, as pessoas ignoram e seguem. Tem alguns países que dizem que o HIV foi extinto, mas não foi, porque elas ignoram a questão do vírus, porque tem remédios. E no caso da Covid-19, nós vamos precisar ter esse cuidado. E se os territórios, independente da região onde se contempla Itaberaba, Ceabra, Irecê e todas as outras da Bahia, não se cuidarem, não atentarem e não terem regras que devem ser rígidas, nossa população não vai aprender. Nós precisamos que os governos tenham rigidez quanto a essa questão, porque é caso de saúde pública muito perigoso. Obrigado, professor Andi. Eu acho que aqui está bom e estamos abertos às perguntas. Muito obrigado, professor Cláudio. Eu queria pontuar aqui uma questão muito importante. Foi no início da sua fala, o exercício que você fez em trazer relatos das outras pandemias que aconteceram no mundo, né? Eu também fiz isso, né? Estudando um pouco sobre os aspectos de disseminação do Covid, eu também andei estudando sobre as pandemias que aconteceram no mundo, né? E aí, todas elas, o principal remédio não tinha outro, era o isolamento social. Todas. Uma coisa que difere da Covid-19, por exemplo, da gripe espanhola, mais precisamente, que ocorreu em 1918, é que hoje a gente tem um nível informacional muito maior do que a gente tinha há 100 anos atrás, né? Então, falam-se que a gripe espanhola matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo, mas esses dados eles são muito incertos. Hoje, nós avançamos nessa questão de ter a informação, né? Então, isso aí difere da Covid e das outras pandemias. E aí, o que é que falta hoje, né, para a gente ter uma política mais assertiva? No meu ponto de vista, falta uma coordenação entre governo federal, estadual e os municípios, no sentido de tentar padronizar minimamente as políticas. O que a gente vê aí, principalmente aqui na Bahia, é que cada município adota as suas regras, né? Então, você não tem uma coordenação. Isso aí fica muito complicado, você, digamos assim, tentar combater a doença se você tem ações que não são minimamente padronizáveis entre as localidades, né? Então, aí fica mais complicado de você conseguir barrar o vírus. Tá? Vamos agora ouvir um pouco a professora Dolores de Oliveira, da UNEB, ela que tem mestrado em Geografia pela Universidade Federal da Bahia,
e ela vai trazer um pouco dessa sensação da Covid-19 na região de Itaberaba, né? Essa região que no último mês teve uma explosão de casos, né? E ela é fonte de alerta na Bahia, né? Talvez seja um dos municípios que mais explodiram o número de casos no último mês. Então, bom dia, professora Dolores, prazer tê-la aqui conosco. Fique à vontade para fazer a sua exposição. Bom dia, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? É muito importante ter a oportunidade de falar sobre o meu território, embora eu não esteja morando lá, eu moro aqui em Salvador, mas eu tenho esse contato e tenho acompanhado, né, obviamente, a expansão desse fenômeno aí, né? Queria começar dizendo que o geógrafo, de modo geral, ele tem um dever ético, né, de compreender esses fenômenos que se materializam no espaço. E as epidemias, elas são um fenômeno eminentemente espaciais, né? Ou eu diria mesmo territoriais, porque a forma como o indivíduo, né, o cidadão, ele se apropria de maneira diferenciada do espaço, vai dizer muito sobre como esses fenômenos eles vão se expandir, né? No caso específico de uma pandemia, né, que é uma anomalia, é uma difusão geográfica, né, global de uma anomalia e que não respeita, inclusive, os limites territoriais do Estado-nação, e agora a gente está vendo, né, nessa experiência do Covid-19, como, de fato, né, diria que a globalização do vírus foi algo muito intenso e tem sido muito rápido e assustou tanta gente, né, e tem nos assustado aqui também. E tudo na epidemia, tudo na pandemia é um fenômeno espacial, né? Se a gente pensar, por exemplo, a questão do próprio isolamento, né, que a princípio seria uma quarentena e se expandiu para além da quarentena, é um fenômeno espacial também, né? E remete a, eu diria que pelo menos várias reflexões, mas tem duas reflexões que eu acho bem interessantes. Tem uma discussão que o Michel Foucault já fazia na década de 70 sobre a biopolítica, né? Sobre essa coisa do controle, de se conseguir fazer essa discussão sobre a expansão das doenças, enfim. E tem, ao contrário dessa reflexão biopolítica, tem a questão da necropolítica também, né? Essa ideia de que é preciso sair, é preciso trabalhar, esse chamamento para a saída para o trabalho, isso remete a uma necropolítica, né? Se morre o trabalhador, há um exército de reserva disposto a arriscar sua vida em substituição. Isso é muito característico do próprio capitalismo, né? Há um papel político do espaço para o funcionamento das estratégias de confinamento, que mostra também, quando nos obriga a ficar em casa, aquilo que a alienação capitalista ela nos furta, né, durante muito tempo. Essas escalas menores, né, diria escalas geográficas menores. O cotidiano, né, doméstico, residencial, os afetos inerentes a essas escalas menores, né? Já em 77, Milton Santos escreveu um artigo intitulado Uma Geografia da Medicina, e ele dizia que era preciso recorrer a uma análise situada no nível mais elevado, né, de uma maior totalidade, mais global, para entender as particularidades do local. E uma coisa que me chamou muito a atenção e para mim tem sido muito angustiante é exatamente essa negação, né? Nós tivemos a experiência anterior de dois modos, né? A experiência da China, que conseguiu fazer, de fato, um isolamento, né? Que conseguiu botar em isolamento extremo
uma população de mais de 11 milhões de habitantes na cidade de Wuhan, e a experiência da Itália, da Inglaterra e da Espanha, né, que foram mais marcantes de como a epidemia se manifestou por lá. E aqui a gente tinha essa possibilidade, né, de tentar fazer as coisas de um modo diferente, embora é preciso considerar também a dimensão do Brasil. A gente está falando só de Bahia, né, e já é tão complicado, porque a gente tem territórios tão distintos. Se a gente for, né, falando agora especificamente dos territórios que a gente trouxe para trabalhar aqui, Irecê, né, Itaberaba, Piemonte do Paraguaçu e a Chapada Diamantina, tão próximos, mas também tão diferentes, né, em termos de dinâmica social, de indicadores sociais e tudo mais. Então, essa epidemia, né, essa pandemia, na verdade, ela está muito relacionada às características do mundo atual, né, que é marcado por essa multiterritorialidade, as possibilidades das pessoas, nesse sentido, é um pouco diferente, né, daquilo que Cláudio trouxe sobre as anteriores, que é exatamente essa contração do espaço-tempo em função do desenvolvimento dos meios de transportes e dos meios de comunicação. Se a gente pensar aqui para a gente, ela chegou pelos círculos privilegiados, né? Ela chegou envolvendo sujeitos que tinham modos de vida que lhe permitia viver um trânsito turístico entre vários países europeus, né? E, ao mesmo tempo, as luxuosas praias da Bahia, por exemplo. Essa é a disseminação do modo de vida contemporâneo, né? E a doença também, ela se dissemina em função desse modo de vida contemporâneo. Então, diria que é um vírus geopolítico, né? Ele viajou de avião, alcançou os lugares e invadiu o cotidiano dos pobres. Chegou à periferia das grandes cidades, que é a nossa preocupação aqui em Salvador hoje, essa expansão para as periferias, né? E agora se expande com mais velocidade para o interior e para as pequenas cidades. Um estudo divulgado já no mês de junho, de um grupo de geógrafos que juntou diferentes universidades, a Unesp, a Federal do Espírito Santo, o Instituto Adolfo Lutz, já indicava, por exemplo, que a malha rodoviária ela seria o principal eixo de penetração da Covid, né? E já falava dessa tendência de interiorização da doença. Essa tendência ela se manifesta agora na Bahia, mais, né, intensamente para o interior, e é isso que a gente enxerga quando a gente espacializa os dados da doença no território do Paraguaçu. Se uma das meninas puderem botar um mapinha que eu trouxe aí das principais estradas, embora Cláudio já tenha falado aí, né, para a gente entender um pouco disso. Nós temos, eu diria que no território do Paraguaçu, 3 principais vias de acesso, né, que seria a Estrada do Feijão, a 242, né, barreiras que vem encontrar com a 116, e a BR-407, que ela começa no Zuca, né, no entrocamento ali da passagem da 242 para Itaberaba e Rui Barbosa, e segue penetrando por Mairi, vai até Juazeiro, enfim. Mas, fora isso, tem uma rede de estradas que interliga esses municípios todos. Por exemplo, entre Itaberaba e Rui Barbosa, tem um trecho de uma estrada, né, por dentro de 40 quilômetros, e assim por diante. Então, o que é que a gente tem observado? Que, de fato, a disseminação ela tem sido via malha rodoviária, né? E aí eu poderia dizer, por exemplo, a professora tinha dito aí que Lagedinho, né, não tinha, mas Lagedinho já traz alguns casos, me parece que 2 casos, tem uma informação aqui, Lagedinho traz 2 casos acumulados, esses são dados de ontem, que eu tirei do site do Ministério da Saúde. Mas Ibiquera, não. Ibiquera é uma cidade
mais ou menos do mesmo tamanho de Lagedinho, né? Ibiquera está um pouquinho afastada para dentro da 242, que passa na entrada de Ibiquera, Lagedinho também. Então, a gente tem essas duas situações, de Lagedinho e Ibiquera que não aparece ainda nos registros. Por outro lado, a gente tem a cidade de Itatim, né, que é uma cidade pequena também, né, 14 mil habitantes, mas que traz um índice alarmante de casos acumulados, 50 casos, né, considerando essa proporção aí, seria 345 casos acumulados, né, para cada 100 mil habitantes, uma proporção bastante alta, né. Minha cidade, Rui Barbosa, que teve uma explosão de casos nos últimos dias. Aí a gente tem, além dessa questão da malha, essa mobilidade, essa possibilidade de mobilidade das pessoas, que eu chamo a atenção principalmente para o período do São João, né? Isso também foi mostrado na TV, mas é o meu registro, né, empírico, das pessoas que eu conheço saindo de Salvador e Feira de Santana e viajando para suas fazendas lá no interior. Essa questão da vinda de pessoas, né, que estavam fora do território, também foi um fenômeno que se registrou bastante no território do Paraguaçu, né? Muita gente vinda de São Paulo, pessoal vindo de uma cidade de Goiás, em que tem ido muita gente para lá trabalhar no cultivo de soja, e, né, nessa expansão aí da fronteira agrícola para o centro-oeste. Então, vieram muitas pessoas. Tem um outro elemento, gente, que eu acho que é muito importante também, tem me chamado a atenção observar, né, de ouvir falar, de buscar esses dados mais empíricos também. O professor Milton Santos, ele falava do cidadão imperfeito e do consumidor mais que perfeito, né? Fazendo nossa autocrítica aqui também, os governos do PT, com toda a despeito, né, dos avanços nos campos sociais, eu acho que a gente pecou muito nesse sentido da formação cidadã do sujeito. O dinheiro do auxílio, ele tem sido utilizado para consumo fora daquilo que seria o necessário. Essa semana aconteceu um caso bem peculiar lá em Rui Barbosa, que um rapaz recebeu o dinheiro, foi comprar o celular e logo em seguida foi assaltado e foi morto. Você imagina, uma cidade de 20 mil habitantes, né? Uma cidade pequena, onde você tem uma situação dessa. Então, no dia, né? Acho que Cláudio mesmo, a colega, falou sobre isso aí. No dia que sai o dinheiro, a movimentação no comércio local ela é muito intensa. E tem uma outra questão também, que talvez tenha ajudado a proliferação desses casos em Rui Barbosa. Cidades como Lagedinho, por exemplo, não dispõem de agência bancária. Então, eles têm que vir a Rui Barbosa. Macajuba, Lagedinho, né? Tem que vir a Rui Barbosa para fazer o saque do benefício e circulam pelo comércio, né? Isso tudo tanto ajudou a disseminar a doença em Rui Barbosa, como também levar de Rui Barbosa para outros espaços. Então, a senhora tem 5 minutos para concluir. Certo. Então, o que a gente tem observado é essa disseminação, né, que tem acontecido, eu continuo insistindo, é uma disseminação via estradas, né, via meios de circulação, embora, quando a gente considera esses dados que apareceram aí nessas tabelas, eu posso dizer o seguinte, não sei se Cláudio concorda comigo, né, que é mais voltado para essa questão do entendimento da doença em si, mas eu diria que não é possível ainda a gente falar de um padrão, né, porque as cidades elas estão em estágios distintos de disseminação. Então, enquanto eu tenho, né, uma cidade como Rui Barbosa, que apresenta aí esse número alto de casos, né, 402 casos acumulados até ontem, a gente tem Ibiquera
que não tem, Lagedinho com um número de casos bem menor. Então, assim, são estágios distintos, né? E há uma preocupação, minha preocupação maior agora, para concluir aqui, é que, se a gente for olhar os dados socioeconômicos também do território, a gente observa que o território do Paraguaçu, ele apresenta dados socioeconômicos sempre muito ruins em relação, inclusive, ao restante do estado da Bahia, né? Isso está relacionado à questão educacional, de infraestrutura urbana, como saneamento básico, essas coisas. Então, se não houver, né, um cuidado e um controle muito grande das autoridades locais, de prefeitos, né, e, enfim, com o auxílio do governo do estado, é possível que haja realmente uma explosão de casos nesse território, e isso é bastante preocupante. E aí eu aproveito para dizer que há uma preocupação também, porque quando a gente olha para essas prefeituras, não há geógrafos, né, no corpo administrativo, dando consultoria ou auxiliando no entendimento também da doença, né, porque o combate à doença também é uma questão de planejamento, né, e isso talvez fosse alguma coisa que o geógrafo também pudesse auxiliar, né, e a gente vê também um pouco de descaso em relação aos profissionais da geografia nesse sentido, né, e se mostram, eu acho que muito importantes agora na compreensão da doença e também na ajuda desse planejamento para tentar evitar que essa tragédia ela seja ainda maior. Então, por enquanto, obrigada. Muito obrigado, professora. Queria destacar um ponto aqui importante da fala da senhora sobre a questão do vírus ser globalizado, né? Que o vírus ele tem muito a ver com a questão econômica, né? Porque cidades que são mais acometidas pelo vírus, elas são cidades que têm fluxo de mercadorias e pessoas mais intensamente, né? E a despeito de que 95% das cidades na Bahia já tem pelo menos um caso, uma das fontes de ainda não disseminação muito forte desse vírus no estado da Bahia é exatamente porque boa parte das cidades da Bahia, elas são cidades pequenas, né? E ela tem poucas conexões com os grandes polos de desenvolvimento, né? Então, isso aí é uma forma de tentar também, né? É interessante isso, né? O principal remédio de contenção do vírus é a política de isolamento social, né? Então, assim, é até uma contradição, né? Os municípios que estão mais isolados, que não têm acesso digamos assim, a mercadorias, não têm acesso a fluxos financeiros, eles acabam sendo privilegiados, de certa forma, por não ter esse contato com as cidades maiores, né? Sim. Então, isso aí é interessante, né? Então, se a política de isolamento social, por um lado, ela é ruim, porque vários municípios eles estão fora da rota, digamos assim, econômica, mas no quesito de combate à pandemia acaba sendo um fator favorável, né? Lembrando que a Bahia, 80% das cidades da Bahia têm uma população inferior a 50 mil habitantes, né? São cidades pequenas que têm uma dinâmica econômica pouco subordinada aos grandes centros. Né? Sim, no território do Piemonte do Paraguaçu, nós temos duas das menores cidades do estado, né? Que é Lagedinho e Biquera, né? E Biquera, ontem eu li um depoimento do prefeito falando que logo que, né, surge a notícia da disseminação do vírus, eles fazem barreiras sanitárias e isso impede justamente a entrada do vírus na cidade, né? Então, pessoal, eu vou abrir aqui para as perguntas, o público aqui, né? Sinta-se também à vontade aos professores para poder também fazer perguntas entre si.
E aí vou abrir aqui, sei lá, uns 15 minutos para a gente dialogar um pouco, né, com o público que assistiu às 3 exposições, muito interessantes, né, partindo também de um viés, de uma percepção, né, multidisciplinar, né. Então, a gente teve aí uma visão espacial e uma visão também multidisciplinar, né, de pesquisadores com formações distintas. Então, está aberto aí as perguntas. E aí, quem é que se inscreve aí primeiro? Quem é que gostaria? Edgar aqui levantou a mãozinha. Vamos lá, Edgar. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar as exposições, foram muito interessantes. Eu acho que muito claras e deixaram bem definidas as características importantes de cada uma das regiões. Mas também enaltecer algumas coisas que eu gostaria de perguntar, deixar livre para os expositores e expositoras que quiserem responder, tá certo? Não vou fazer uma pergunta dirigida, mas eu queria fazer um comentário para saber se o que eu entendi pode ser, tem factibilidade. É o seguinte, a professora Majorri descreve, digamos, uma região com uma certa dispersão, mas formada com comunidades tradicionais e comunidades bastante definidas. E, muito provavelmente, agora levantado pela professora Dolores, provavelmente possa ter um perfil cultural, um perfil, digamos, de resistência à Covid, um pouco diferente da região de Irecê e da região de Itaberaba. É uma questão. O caso de Irecê parece mostrar que é uma região que é da agricultura, da pecuária, mas é uma região que tem um conjunto de centros urbanos muito próximos, diferente da região da Chapada, não é? De Lençóis, etc. Lá tem um conjunto de cidades próximas que, digamos assim, se cansaram de ficar na quarentena, resistiram, mas depois abriram. Mas essa constituição da rede de cidades parece ter sido muito importante. E na questão lá de Itaberaba, a professora Dolores cobrou muito a questão da formação cidadã. E nos estudos que a gente faz sobre as regiões da Bahia, nós encontramos regiões que têm uma característica de comportamento cultural diferenciada de outras. Será que isso é ressaltado bastante aí na região de Itaberaba, ou sua citação foi mais referente à Bahia, ao conjunto de regiões da Bahia? Era isso. Tem perguntas, Urandir, também aí no chat. Eu até diria, Edgar, que você... Eu não consigo ler o chat aqui, não consigo. Se você fizesse essa pergunta também para mim, se possível. Você quer que eu leia? É isso? Quero. Ok. Rafael, bom, deixa eu ver aqui se tem mais em cima. Paco Pires, dando bom dia e está perguntando como é que a população da Chapada está lidando com o abastecimento de água na região. Tá? Vocês querem que responda de imediato ou junta tudo? Acho melhor juntar, né? Espera aí que tem mais. Tem mais. Rafael Pedreira, da SEDU Bahia, parabenizando a apresentação de todos. Aliás, tem muitas manifestações, parabéns a vocês.
e manifesta a alegria dele em ouvir a professora do período colegial dele, é Dolores Basto. Professora Dolores, seus alunos já estão formulando políticas públicas para a Bahia. Parabéns. Bom, tem mais outros aqui, de dados. O Rafael mostra os dados da Covid na cidade de Irecê, Itaberaba e Lençóis no período da pré- e pós-eventos juninos. E eles mostram que Irecê, em 18/6, apresentava 34 casos e em 8/7, 155 casos. Em Itaberaba, em 18/6, tinham 71 casos e 8/7 chega a 155 casos. E Lençóis apresentava os primeiros casos no período de 1 a 8/7, igual a 21 casos. Tá certo? E tem mais uma pergunta, eu acho que do próprio Rafael. Gostaria de saber dos professores se eles percebem a relação direta entre os festejos juninos e a dinâmica do comércio nas semanas anteriores às datas juninas. É isso aí. Pronto. A gente pode começar pela mesma ordem, né? Professora Marjorie, depois professor Cláudio e por último, finalizando, a professora Dolores. Certo, só me dê um minutinho para tentar acertar a minha câmera, porque ela é muito sensível, eu toco, ela apaga e eu fico sem saber o que eu faço. Bem, primeiro agradecer a Dolores e ao Cláudio, foram exposições fantásticas que mostram essa questão da interdisciplinaridade, uma coisa que a gente admira muito e tenta trabalhar, né, dentro da pós-graduação em modelagem. E, assim, primeiro começar tentando responder às questões diretas do chat, depois fazer as minhas próprias questões para os professores, né, que levantaram uma série de questões para o diálogo. Então, assim, quanto à questão da água, né, felizmente, na Chapada Diamantina está chovendo horrores, né? E horrores no sentido de que essa é a época de menos chuva, né? E o ano tem sido um ano de muita chuva. É interessantíssimo, porque isso se liga à coisa que o Cláudio fala das pandemias. As pandemias na Chapada Diamantina, historicamente, elas estão vinculadas a períodos de grande seca. Especialmente a Covid está correndo em um período completamente diferente, ou seja, não tem seca, tem muita umidade, e você tem, portanto, um padrão diferenciado. Não sei o que isso significa, é uma coisa que ainda tem muito a refletir, mas climatologicamente a gente está em períodos diferentes com uma pandemia, né? Pela primeira vez, inclusive, uma pandemia vinculada a um período muito úmido, né? Quanto à questão da reunião dos grupos, né? A Chapada Forte é um consórcio extremamente bem articulado, né, onde os prefeitos que se envolveram realmente tentam trabalhar juntos, e isso tem mostrado um efeito positivo no processo. Tá? A dificuldade está na coisa cultural mesmo, a população entender e ficar parada, porque, por exemplo, para Lençóis, para algumas outras cidades da região, Andaraí, e a Seabra fazer compras é como a gente ir na feira de Santana, em Salvador. Ou seja, começa a complicar, sai todo mundo e volta todo mundo para fazer feira lá, não tem uma entrada. E essa mobilidade, como o Dolores pontuou, desde o início trouxe dor de cabeça e trouxe preocupação para todo mundo, mas as prefeituras não conseguiram resolver essa questão, né? Se voltaram bastante para segurar, as barreiras realmente ajudaram muito, tanto que, se a gente parar para ver, todo o território da Chapada Diamantina demorou de chegar aos primeiros casos. E aqui vai um alerta, né, quanto à questão dos festejos juninos. Eu acho que a gente não pode colocar sobre os festejos juninos a responsabilidade dessa explosão de casos. Na verdade, você
a gente está tendo circulação de mercadorias e busca de mercadorias, como eu vou à feira, eu vou ao supermercado, e eu não vou ao supermercado dentro da minha cidade porque em Ceaba é mais barato, porque em Itaberaba é mais barato, desde o início. Então, assim, colocar isso sobre os festejos juninos é um pouquinho demais, porque quem se deslocou, aliás, como o Dolores pontuou, quem se deslocou era a gente familiar. Ou seja, a gente tem que convir o seguinte, as pessoas não entenderam que transporte público é problema, aí elas entendem porque o ônibus parou, mas, por outro lado, elas não entendem que ela ir no transporte pessoal dela, num carro pessoal, também leva. Ela acha que ela está isolada, que ela vai para o outro lado. São coisas que acontecem nas famílias da gente, né? E não são incomuns. Ou seja, se eu for de carro é mais seguro, é verdade. Se eu for de carro é mais seguro. Mas não significa que eu não estou levando, não significa que não tem um risco. E aí eu vou para uma outra questão. Eu acho que essa coisa dos números tem estatística, como disse o professor Barros, que tem livros sobre estatística e que a gente gosta muito de citar. Uma vez ele disse, estatística é maravilhosa porque é fácil. Estatística é péssima porque é fácil. Ela tanto é maravilhosa como ela é um problema. Tá? É fácil de entender, mas eu comparar números de óbitos e números de casos sem dar conta da população dos lugares não me dá a relação adequada sobre a realidade. Por exemplo, quando a gente fala assim, o Brasil já ultrapassou a Itália, vai ultrapassar, gente. O Brasil é o 5º do mundo em população. Tem que ultrapassar. Se a gente não ultrapassar, é porque a gente fez um trabalho muito bem feito. E essa premissa já caiu há muito tempo, né? Com governos militarizados, como a gente está tendo, e com uma relação entre a federação e os estados, que vai cada um para um lado, né? Os estados estão agindo de uma forma e a federação de outra, em sua maioria, e eu estou me referindo fortemente ao Nordeste, as prefeituras estão politicamente desajustadas. O que eu quero dizer? Não existe, na pandemia, uma unidade de orientação. E está se usando essa pandemia de forma política, como o Dolores muito bem descreveu, entendeu? E, ao fazer isso, você partidariza o processo. Então, aqueles prefeitos que têm alinhamento com o governo atual, que eu me recuso a citar nomes, tá? Estão agindo de um jeito menos preventivo. Aqueles que se alinham com o atual governo do estado da Bahia, que é a oposição ao governo federal, tem um efeito mais preventivo. Resultado, a gente tem um descompasso entre as prefeituras e isso também dá um efeito. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as estatísticas. Por exemplo, há um tempo atrás, Ipirá disparou, né? Cedinho. Mas por quê? Porque Ipirá foi um dos municípios que mais testou para saber a sua taxa de transmissão. Ela testou, o município testou, foram mais de 1.000 testes em um período muito curto. Aí explodiu. Em Lençóis, o caso agora que foi citado, nós tivemos um caso sintomático. Eu sei porque a UFES tem núcleo lá, o núcleo que eu coordeno, o campus avançado da Chapada Diamantina é lá. Lençóis teve um caso sintomático. Agora, o primeiro caso sintomático. Só que, quando eles foram testar no entorno deste caso sintomático, a família toda estava assintomática. E, por acaso, um é motoboy, o outro é funcionário da prefeitura e o terceiro é dono de uma quitandinha, que é pior. Abriu o teste. Na hora que abriu o teste, você tem 34 casos. Aí você me pergunta assim, todos sintomáticos? Não, um sintomático. O resto é todo mundo assintomático. Ou seja, você ampliou a testagem, explode. E a sensação que eu tenho é que isso está... A gente precisava tomar cuidado, dar uma estudada, porque não é possível. Desde março, quando eu saí da Chapada, eu resido em Feira de Santana, e desde o final de março que eu estou aqui, que eu digo, não é possível. Eu estava esperando que Lençóis, por exemplo,
Lençóis, Andaraí, Mucugê, o complexo turístico fosse o primeiro a apresentar casos. E não apresentou. E não apresentou até agora. Tomaram medidas poderosíssimas, fecharam todas as pousadas, todos os hotéis. São medidas muito fortes, que mostram que os prefeitos estão unidos em torno do consórcio e trabalhando juntos. Mas a testagem não aconteceu. Então, pode acontecer o que o professor Cláudio falou. O que está acontecendo? Será que existe uma maior resistência? Será que é um outro vírus, uma modificação no vírus, com redução da letalidade? Será que a gente está trabalhando as estatísticas de uma forma errada? Por quê? Porque existe uma relação entre o tamanho da população e a quantidade de casos. Né? Existe uma relação entre sintomáticos e assintomáticos. A gente não separa isso. Caso positivo é caso positivo, seja lá como ele esteja. Essas lógicas são delicadas e essa análise precisa de uma maior reflexão. Eu queria até que Dolores fizesse uma reflexão sobre isso. Porque Bonito, por exemplo, é pouco explicável. Ele está na beira da estrada. Tem o Tinga, tem Wagner, ele está junto desses dois, e ele continua sem casos. Tem uma restrição geográfica comandando aí. Tem uma restrição e um isolamento geográfico comandando aí, e tem isso que ela falou também, não ter estruturas que demandem as pessoas se aglomerarem. Correio, banco, tudo que todo mundo quer, agora é problema. E não tem isso, está mais resguardado. Os pequenos distritos estão mais resguardados. Tá? E queria fazer assim, um elogio, em especial a Urandir. Há muito tempo eu não vejo uma pessoa fazer uma mediação de mesa tão interessante, tão legal, muito interessante mesmo. Né? E encerrar provavelmente a minha participação pedindo que tanto a professora Cláudia discuta um pouquinho essa questão das armadilhas da estatística e dessas leituras, quanto o professor Cláudio faça uma reflexão sobre esse processo, essas duas relações que têm a ver com a mutação do vírus, que é uma mutação reconhecidamente muito forte pela maioria dos trabalhos que estão saindo, e o que ele chamou de estabilidade, porque às vezes, será que essa estabilidade é um processo de restrição e isolamento, ou será que essa estabilidade, necessidade do entorno de descer, está vinculada à questão da estabilidade do vírus? O que é que ele acha? Como é que ele vê isso? Para a gente poder aprofundar um pouquinho. Obrigada. Pronto, então passamos a palavra agora, na ordem, né, para o professor Cláudio e depois a professora Dolores. Marjorie agora me apertou sem abraçar. Me deu um abraço daqueles com essa pergunta. Olha, a gente não está em isolamento social, isso eu não disse, a gente está em isolamento físico, porque o resto aqui é uma relação social. Tem gente que eu nunca conheci, nem pensei em conhecer, que eu estou conhecendo via esse instrumento. Então, eu também acho que essa vai ser minha última fala, então quero te agradecer, Marjorie, e agradecer a Dolores por esse rico momento de interação, de troca de ideias, de aprendizagem, e a vocês também que estão aqui dedicando seu tempo para estar conosco. E a SEI, por organizar um evento tão rico, uma série de debates como esse. Bom, tentando, não sei se eu consegui anotar tudo, mas tentando trazer também na ordem, só antes, falando, são 3 mortes em Irecê, eu fui dar uma olhada, são 3 óbitos, e no território 7, no conjunto. Nós não, lá no território, na cidade, aqui na cidade, a questão do abastecimento de água acontece às vezes interrupções, mas por manutenções preventivas que a Embasa realiza, e a empresa comunica aos munícipes dessa interrupção com a devida antecedência. Às vezes é que chega em cima da hora para as pessoas, mas ela comunica com antecedência. Então, as interrupções às vezes acontecem pela questão da manutenção na adutora. Com relação à questão da interação entre as coordenações, a sociedade, eu também percebo isso que as meninas falaram.
há uma falta de coordenação. Está todo mundo parecendo que está batendo cabeça, cada um realizando uma ação. São ações positivas, mas eu penso também que se fossem coordenadas e juntas, nós teríamos resultados, efeitos muito melhores. Talvez nós não estivéssemos em paz, mas nós estaríamos um pouco mais tranquilos, porque as coisas estariam acontecendo. Então, estão acontecendo, estão. Vou dar um exemplo. O comitê territorial, ele fez reuniões recentes para discutir a questão de editais que o governo do estado estava promovendo para agricultores e agricultoras familiares, para poder estar dando incentivo para a produção. Saíram editais com relação à confecção de produtos também para artesãos, artesãs. Mas aí acontecem essas ações, terminam essas ações, se outros grupos, seja com as prefeituras, seja com as secretarias de saúde, realizam, elas ficam também, então cada um correndo, e isso nos cansa. Porque se nós estivéssemos correndo de forma coordenada, como no revezamento, quando eu atinjo o meu limite, o meu ponto, eu já passo o bastão para outra pessoa, ou para outro grupo, e esse grupo iria continuar a corrida. E assim seria mais fácil para todos nós. Nós estamos lutando, mas, no meu ver, nós estamos fazendo a luta da forma mais difícil. E eu acredito que nós poderíamos estar tendo essa luta de uma forma menos sofrida. O São João, gente, é nossa alma, não é? É nossa alegria, nossa vida. Eu vi pessoas em casa sozinhas, mas que tinham um espaço no sítio, fazendo a sua fogueira, fazendo a sua mesa e postando. É uma dor a gente não poder comemorar. Nesse momento, como alguém citou, e dados as informações interessantes, curiosas, aconteceu isso. Eu acredito que de forma bem geral, em termos de ter essa flexibilização para as pessoas estarem indo fazer as compras. Mas nós não tivemos festejos. Os festejos foram proibidos. Talvez aconteceram em família, de colocar uma mesinha com alguns quitutes, fazer a fogueira, mas se limitou a isso. Quanto à movimentação, essa movimentação ainda estava acreditando, como eu trouxe até antes, nessa questão de achar que estava tranquilo, que poderia. Só que muitos dos casos assintomáticos já deveriam estar correndo soltos. Ali, entre a população, a transmissão está acontecendo e ninguém percebendo. Aí, agora veio. Além daqueles dados que você citou de 130 ou 150 e poucos, nós temos hoje, entre positivos e recuperados, mais de 400 casos. Se for considerar só os positivos, é na casa dos 100 e alguma coisa, 150, 100 e alguma coisa hoje. Mas, assim, nós temos quase metade daqueles 900 casos, 907, 910, nós temos quase metade, um pouquinho a menos, em Irecê. E isso pode ter vindo dessa circulação? Pode, mas só atribuir ao São João ao crescimento, eu acho que não, eu acho que também vem muito nosso, assim, dessa coisa, de nós já falamos, tranquilizou, tá bom, vamos sair, que é natural nosso, mas é uma coisa que nós deveríamos segurar, porque se nós aguentamos tanto tempo, eu falo isso falando aqui com vocês, mas vendo aqui a cidade. Ficamos presos, ou reclusos, ou tivemos nossa interação social tão limitada. Aí, quando tem a oportunidade, eu já quero sair como se resolveu. Tinha situações de bares estarem abertos. E as pessoas sem respeitarem isso. Gente, olha um exemplo. Eu vou sair da nossa Bahia, da nossa região da Chapada de Irecê, também, para pegar o exemplo de domingo. Olha as praias como ficaram. Que tristeza. Lotadas, mas não foi o fato de estar lotada. As pessoas sem máscaras e coladas uma na outra, todo mundo. Me deu uma dor quando eu vi aquilo. Eu não conheço nenhuma daquelas pessoas, mas me doeu. Porque aquilo ali é o que vai trazer futuramente esse aumento. E não vai ser hoje nem amanhã, mas daqui 7 dias, 10 dias. Que as pessoas ignoram e não respeitam. E tinha outro detalhe, as pessoas podiam estar fazendo exercícios, mas não se banhando. E estavam as pessoas se banhando. Então, nós também provocamos esse aumento nos casos. Nós, infelizmente, nós temos culpa nisso. Porque aí eu saio, agora eu vou sair, estou em paz. Não, a gente tinha que sair também de forma comedida, porque ainda nós não estamos bem.
Nós não estamos ainda em condições de praticar o que nós praticávamos antes. Pegando a fala também de Dolores, para dar sequência nela, que ela falou, eu também penso nesse sentido, Dolores. Nós temos momentos distintos, sim. Nós temos momentos distintos que podem levar até estágios distintos da pandemia, se nós analisarmos a curva. E pegando de novo, em termos nacionais, nós vemos o quê? Que hoje quem mais sofre é o Centro-Oeste e o Sul. E antes, essas duas regiões pouco apareciam, ou apareciam como destaque no mapa de contaminação, quer dizer, destaque positivo, poucos números de infecções, onde nós tínhamos o Norte como o caos. Manaus era destaque nacional de forma negativa em termos de contaminação, de morte, de falta de assistência. Hoje, inverteu, então, eu poderia até dizer para vocês que nós temos, sim, diferentes estágios da pandemia no Brasil e também no território. Talvez algumas cidades estão controlando, estão segurando, enquanto outras estão começando a crescer, ou ampliaram essa situação. E aí, a pergunta difícil de Marjorie, eu posso dizer em termos do que eu penso, eu não tenho como falar isso de forma concreta, até porque a gente não tem dado nenhum que comprove isso, e também os estudos estão indo muito na questão de encontrar uma vacina. Mas é possível, sim, que nós tenhamos já variações. É possível que nós tenhamos variações na questão do vírus. É possível que esse vírus possa ter mutado. E se teve mutação ou mutações, eu gostaria que fosse para amenizar os efeitos nocivos dele, e não para que ele se tornasse um vírus mais deletério, um vírus pior do que esse que nós estamos vivendo. Então, hoje, vocês sabem, tem centenas de empresas trabalhando com centenas de vacinas. Em breve nós vamos ter muitas empresas lançando essas vacinas. Será que elas vão ter efeito imediato? Vai ter, mas talvez seja necessário nós termos outras doses. E se seguirmos o roteiro, nós vamos ter que estar sendo imunizados anualmente, como nós temos no caso do H1N1. Então, assim, as empresas vão querer lançar essas vacinas. Talvez uma vacina atinja a eficácia para um grupo da população. Talvez um outro tipo de vacina que que teve uma outra metodologia de estudo vai atingir de forma positiva uma outra parcela da nossa população. Então, assim, infelizmente, nós também vamos ser cobaias, porque até as agências reguladoras, elas estão flexibilizando esses testes justamente para trazer tranquilidade. E é bom termos cuidado, e nós, como pessoas ligadas às instituições públicas, estarmos combatendo fakes que poderão surgir no sentido de dizer, igual falava-se da vacina anual, que é para matar. Então nós vamos ter que ter também cuidado, porque vão vir depois contra-informações, que não vão ser no sentido de beneficiar, mas de causar, de gerar mais pânico. Então, são situações que nós vamos estar vivenciando sempre, é um desafio, e esse desafio se torna cada vez maior à medida que nós temos acesso a mais informações, que nós conseguimos comparar dados e ver. Para finalizar, a Europa. A Espanha está fechando a região da Catalunha, porque estão voltando focos, e eles já estão bloqueando tudo, como vocês falaram no início. Se nós tivéssemos tomado medidas corretas, coordenadas e conjuntas, talvez não estivéssemos passando por tudo isso. Mas não quer dizer que quando isso acabar, nós devemos relaxar, porque provavelmente, aí sim, foi o relaxamento, e eu não vou dizer das autoridades, assim, foi culpa das autoridades, não, nosso também. Talvez esse relaxamento de achar que tudo se controlou, permitiu que essa contaminação acontecesse de forma maior para que chegássemos a esses números que estão aí. E será que eles vão baixar? Como está todo mundo com medo agora, eu acredito que sim, que ele vai dar uma estabilizada, vai diminuir em termos de porcentagem, diária ou semanal, em termos de números. Mas se nós não temos essa consciência de cuidar
de que se nós não segurarmos mais, ele vai crescer. E o pior é se achar, saiu a vacina não vai chegar para nós imediatamente. Ela não vai chegar. Nós estamos falando de produção de milhões de doses. Nós somos bilhões de pessoas. Essa vacina não vai chegar. Está sendo produzida agora em agosto, nós vamos ter em agosto, não. Ela vai demorar um pouquinho para chegar. Então, nós ainda vamos ter que cuidar por um bom tempo. E essa questão da sensibilização das comunidades é importante. Porque essa doença, ela atinge todas as classes, mas está atingindo mais as menos favorecidas. E são elas que nós precisamos cuidar mais. São elas que precisam da nossa atenção, que precisam da atenção do governo. E são elas também que vão receber, por último, o tratamento, se não haver uma ação coordenada, para que elas sejam preservadas, sejam cuidadas e não tenham essa contaminação de forma tão acelerada. Não sei se consegui responder, se faltou alguma coisa, mas estamos à disposição. Obrigado. Muito obrigado, professor. Passamos agora a palavra para a professora Dolores de Oliveira para fazer suas considerações. Olá. Estão me ouvindo? Sim. Está ouvindo, sim? É que eu me perdi aqui do... voltei para a câmera. Então, eu gostaria de dar um oi para Cláudio. Prazer, Cláudio, te ver aqui. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Agradecer a participação aí de Rafael também. Foi ele que fez o contato. Anésio Júnior também, uma pessoa que eu reencontrei depois de muito tempo. E tentar responder aqui algumas das questões que foram colocadas. O professor Edgar perguntou sobre a questão da formação cidadã, né? Quando eu falo em relação ao território do Paraguaçu, do Piemonte do Paraguaçu, de fato, me vem uma preocupação, porque quando a gente olha os dados socioeconômicos, são dados socioeconômicos que destoam um pouco do restante da região, né? Em questão de urbanização, analfabetismo. A gente tem cidades, por exemplo, como Santa Terezinha, que em 2013 contava com 27,5% de analfabetos, né? Boa Vista do Tupim e Biquera, quase 30% de analfabetismo, são taxas que a gente tinha lá na década de 90, né, quando se coloca as políticas financiadas pelo Banco Mundial para tentar dirimir essas questões. Obviamente, nas cidades menores, e quando a gente tem densidades demográficas menores, talvez os reflexos dessas questões socioeconômicas, elas não sejam visíveis tão intensamente como é em Salvador, por exemplo. Em Salvador, nós temos um professor da Universidade Federal da Bahia, o professor Clímaco Dias, que trabalha com questão de bairros, e uma das coisas que ele tem chamado a atenção, por exemplo, é que a Prefeitura de Salvador não tem divulgado dados por bairro, dados de mortalidade, por exemplo, por bairros. E a gente sabe que se conseguiu diminuir, né, a contaminação e o número de óbitos em bairros como Apituba, Patamares, né, bairros aqui da Orla, que a gente anda aqui, né, Rio Vermelho, Barra, Ondina, a gente percebe que a cidade está fechada, ela conseguiu fazer esse isolamento. Mas quando você vai para a periferia, quando você vai para o complexo de bairros aqui do Nordeste de Amaralina, por exemplo, Santa Cruz, Buqueirão, né, a vida está acontecendo e funcionando como se não houvesse pandemia. E se você vai buscar os dados, né, você vai ver que hoje a mortalidade maior ela está exatamente entre homens negros na faixa de 40 anos, né? Isso é muito indicativo de como a epidemia, como as doenças, elas
se manifestam e se espacializam de forma diferenciada e relacionada, sim, com a questão de se o sujeito é um cidadão completo ou se ele é um cidadão mutilado, como diria o Milton Santos. Quando a gente vai lá para a nossa região, alguém perguntou sobre a questão da água, o distrito, o povoado onde eu nasci, lá em Rui Barbosa, Paraíso, Tapiraípe, fica a 40 quilômetros de Rui Barbosa, nós hoje não temos água encanada. Nós temos uma rede, mas a água não chega, né? Então, questões básicas de higiene são negadas a essa população. Mais uma vez, são cidadãos incompletos. Então, a questão da cidadania, ela pode interferir de maneira muito significativa no processo de expansão e de como haverá uma resposta territorial à expansão da doença, né? Uma outra questão também é em relação à estatística que a professora Marjorie colocou. Eu acho muito difícil a gente fazer análise sem instrumentos estatísticos mais sofisticados, justamente porque os territórios são diferentes. A forma como o sujeito, né, como cidadão, ele se apropria do território é diferente, né? Os elementos que compõem essas múltiplas territorialidades são distintos, então a gente precisaria de instrumentos estatísticos muito sofisticados para dizer como é que essa doença ela se expande, né? E ela vai considerando aí uma série de elementos. Por exemplo, a pirâmide etária. A pirâmide etária. Tem alguns bairros aqui em Salvador, se você for observar, você tem uma pirâmide etária de topo estreito e base muito larga, né? Até porque bairros periféricos em que a mortalidade e a expectativa de vida acaba sendo muito baixa, em função da violência e outros fatores também, que a gente pode considerar. E como a gente sabe, ou pelo menos a empiria tem nos dito, que a infecção de crianças, né, ou mesmo os sintomas, né, o aparecimento de sintomas em crianças, parece ser muito baixo, então, mesmo em bairros com condições socioeconômicas muito ruins, que os níveis de contaminação eles têm se apresentado baixos, né? Porque eu tenho um topo da pirâmide estreito, né? Um número menor de pessoas acima de 60, 70 anos, e uma base da pirâmide muito larga. Então, tem uma série de questões, né? Uma série de fatores que vão interferir realmente na disseminação, na intensidade, no número maior de casos, de mortes, e de fato é muito complexo fazer essa análise, né? A gente precisaria realmente de instrumentos tecnológicos, inclusive mais sofisticados, para conseguir fazer esse planejamento, né? Esse enfrentamento com base em dados mais sólidos, né? Eu diria assim. Diante disso, eu acho que, não sei se respondi as questões todas, acabei anotando um monte de coisa aqui que me perdi, mas continuo à disposição para mais questionamentos. Então, pessoal, tem mais perguntas? Alguém queria ou a gente pode finalizar aqui? Acho que podemos, né? Eu acho que entre 80% e 90% das questões foram sanadas. Então, estamos finalizando aqui mais uma rodada de discussão promovida pela SEI, e em nome da Diretoria Geral da SEI, eu gostaria de parabenizar a colaboração dos professores que fizeram uma belíssima exposição. Tenha certeza que essa exposição ela vai ser cuidadosamente analisada e que sairá frutos desse nosso debate daqui. Então, meu muito obrigado. Edgar queria falar alguma coisa? Eu queria pedir que a gente fizesse uma abertura de todas as telas, para que a gente pudesse fazer uma foto de registro. Ótimo. É importante para a gente, para todo mundo. Excelente ideia. Muito bem. Agradecer. Obrigado também. Obrigado.
Muito bem, gente. Vou fazer o print. Aproveitar e parabenizar todo mundo. Foi excelente a participação de todos e de todas. E cada dia a gente está fazendo mais amigos. Isso também é muito interessante. Amigos que a gente nunca viu de perto, mas que, com certeza, vamos nos encontrar depois aí de vencer essa pandemia. Bacana. Muito legal. Alguém fez um print da tela aí? Eu fiz aqui. Ok. Ok. Gente, a próxima discussão vai ser no dia 21. Nós vamos ter outras regiões a serem discutidas. Pessoal de Paulo Afonso. Pessoal, Letícia, quer me lembrar aí qual é a próxima programação? A gente vai contar com a participação de professora Yara Nancy, que vai falar da região de Conceição do Coité, professor Marcos Paulo Novaes, que vai falar de Jacobina, e professor Jonatas Lopes, que falará de Paulo Afonso, da região de Paulo Afonso. Então, na próxima terça, nesse mesmo horário, estaremos juntos. E nós precisamos de todos vivos, porque precisamos nos unir para discutir esses assuntos da pandemia e depois a gente tem que manter essa rede. Temos que avançar muito, porque juntos a gente gera conhecimentos mais importantes. Parabéns mais uma vez. Parabéns, Jurandir. Parabéns a todos. Abraço. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.